Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conexão Enfermagem. A nossa ideia é trazer profissionais especialistas ou pessoas engajadas nos assuntos do momento. E por falar em assunto do momento, certamente você já leu aí nas redes sociais, já viu em algum momento falar sobre Agosto Dourado, o incentivo ao aleitamento materno. E quando eu falo em aleitamento materno, amamentação, eu penso em quem? Quem vem na minha mente? Ela, enfermeira Fabina. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Fabina. Boa tarde. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, tá, professora Angélica, professor Paulo, por estar aqui e participar do podcast Conexão Enfermagem e dividir um pouquinho de conhecimento com todos vocês. Gente, vamos conhecer um pouquinho a Fabina? Os alunos já conhecem, porque a Fabina é a nossa parceira aqui da Faculdade de Miguel Pereira, é preceptora de materno-infantil. Só que vamos conhecer um pouquinho dela? Vamos falar um pouquinho do currículo da Fabina? Vamos lá. A Fabina é mãe da Poliana e da pequena Isis, que é uma princesa, e ela tá aqui, Além disso, é enfermeira com especialização em saúde da mulher, docência em enfermagem e é consultora em aleitamento materno. Então, assim, ela entende, né? A gente está falando com a pessoa certa. Fabina, a gente tem paixões, né? No decorrer, assim, da nossa jornada. Eu tenho a minha paixão e você, pelo visto, tem a sua. De onde surgiu assim essa vontade de estudar sobre aleitamento materno? Enfim, alguma dificuldade pessoal ou até mesmo na sua vida profissional? Conta pra gente de onde que surgiu aí essa paixão por amamentação. Então, professora Angélica, surgiu devido às minhas dificuldades vivenciadas durante da minha primeira gestação, que foi a amamentação, que eu tive dificuldades, e durante também a minha jornada acadêmica, eu pude perceber que ali também existiam várias mulheres com as mesmas dificuldades. Daí surgiu a minha pesquisa de campo, tá? Por pesquisar mulheres também que enfrentavam essas dificuldades. Eu lembro. Para caráter de curiosidade, eu e a Fabina estudamos juntas, né, Fabina? Então eu conheço aí essa paixão. Eu já sabia que era uma paixão antiga. A Bina fez o TCC, né, sobre isso. Foi uma pesquisa interessantíssima. E vai ser Bina, tá, gente? Eu vou soltar um Bina, aqui não tem formalidade, não vai ser professora Fabina ou enfermeira Fabina, vai ser Bina, tá? Bina, conta pra gente, como eu falei anteriormente, né, tem o Agosto Dourado. Agosto Dourado, leite materno, qual é essa associação? Por quê? Então, o Agosto Dourado simboliza a luta ao incentivo ao aleitamento materno. E a cor dourada vem pra gente mostrando a qualidade desse leite materno, tá? Sendo que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, preconiza que esse bebezinho receba o leite materno exclusivo até os 6 meses, podendo até os 2 anos de idade, tá? Sendo que na primeira hora de vida desse bebezinho, ele deve receber, tá, o leite materno da mãe, porque é um ato de nutrir e gera vínculo entre mãe e bebê. Nossa, ótimo, né? A gente sabe, porque a gente sempre vê aí esse incentivo ao aleitamento materno, mas parece que é só sendo mãe para poder conhecer, né? Então é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Vamos ter um conhecimento, principalmente nós profissionais de saúde, né? Principalmente alunos, FAMIP também precisam ter esse conhecimento, vocês vão fazer essa abordagem, então é importante. Bina, conta pra gente, né, sobre assim, os principais benefícios do leite materno. Então, os principais benefícios do leite materno, ele vai tanto para o bebê quanto para a mãe, tá bom? Porque o bebezinho, ele recebe anticorpos da mãe, tá? Que ali vai prevenir várias infecções, principalmente as respiratórias, previne diabetes, obesidade, entre outros.
E para a mãe, tem a prevenção do câncer de ovário, câncer de mama, tá? E entre outros benefícios também, porque também é o custo também e o Claro. benefício que a gente fala, né, do leite materno. Lembra das aulas da Angélica, né? Lá de materno-infantil, das aulas teóricas, que eu comento que o nenenzinho, quando ele nasce, ele ainda está se preparando para viver aqui fora. Então, o leite materno, ele também auxilia muito nisso, né, Bina? Agora, vamos para a parte técnica mesmo, né? A gente precisa preparar a mama para poder amamentar, né? Porque a gente ouve muito isso. E isso é importante até para a gente frisar. Saibam aonde vocês estão lendo as informações, né? Sempre optam por profissionais que entendam. Eu posso preparar a minha mama, por exemplo, passar bucha vegetal, pomada, né? Aquelas conchas, enfim, que os profissionais, às vezes até profissional orienta dessa forma, né? Eu tenho que fazer isso mesmo? Então, não tem necessidade, Olha só. tá? De preparar essa mama, porque durante a gestação, essa mulher ela passa por transformações no corpo, principalmente na mama. Por quê? A sua areola, que é essa parte aqui escurinha da mama, ela começa a produzir glândulas. Quais são essas glândulas? Glândulas sebáceas, tá? Que vão lubrificar e proteger essa mama. Se eu esfregar algum tipo de bucha vegetal ou passar pomada, eu vou tirar essa lubrificação e essa proteção dessa mama. Então, não tem necessidade de passar bucha, fazer uso de concha, porque o seu próprio corpo é incrível, né? Uhum. Ali ele já vai se encontrando durante a gestação para que quando essa mãe for amamentar, ela já esteja preparada. É mais fácil do que a gente imagina, né, Fabina? É desafiadora, né? É desafiador, mas assim, às vezes é desafiador porque às vezes a mãezinha não faz o que deveria ser feito, né? Vai colocar uma pomada e aquilo ali pode ser vai ser prejudicial, né? Então vai tornar ainda mais desafiador, mais difícil esse processo, né? Então, assim, é mais fácil do que a gente possa ali imaginar, apesar dos desafios, né? Tem contraindicação? Assim, existem alguns alimentos ou bebidas que devem ser evitados? Então, geralmente não tem, né, nenhum estudo científico que diz que tal alimento vai causar cólicas em bebês, né? Mas, claro que a gente tem que ter restrições de bebidas alcoólicas e sempre ter uma alimentação, né, saudável, porque essa mulher ela vai precisar nutrir um bebê. Sim, sim. Importante, hein, pessoal? E quando a gente fala, né, de contraindicação, é importante sempre lembrar que nem todas as mulheres elas vão estar seguindo esse parâmetro. A gente tem que lembrar das mulheres que às vezes têm algum tipo de dependência, né, algum vício, alguma coisa. Como é que a gente trabalha? Né? Então não é só ali bonitinho, né, não vou seguir uma dieta. Não, existem aí essas dificuldades, essas fragilidades, essas especificidades também, né? Então o profissional de saúde fica ligado, tá? É importante isso. Professora Angélica, vale lembrar também que essas orientações devem ser passadas durante a consulta de pré-natal. Olha só. Tá? Lá na gestação, para que lá no puerpério, quando esses desafios vier, elas poderem passar esses obstáculos, né, que é desafiadora, tá? Essas dificuldades que essas mulheres encontram. E para a gente orientar, a gente precisa saber, né? A gente precisa conhecer até mesmo para poder passar uma informação correta, né, Bina? Conta para mim sobre existe uma rotina de mamada. Como é que eu vou saber que o neném já está cheinho? Um filho meu vai mamar bastante, entendeu? Aí como é que eu sei? Então, assim que o bebezinho nasce, a capacidade do estômago desse bebezinho é bem pouca, tá? Então, ele vai querer mamar de 1 hora, 1 hora e meia, ele vai ficar choroso. Só que quando você colocar ele no seio materno, ele vai ficando calminho e relaxado. Aí você começa a observar mesmo, você vai conhecendo o seu corpo e o do bebê, que vai vendo que ele vai estar satisfeito com aquele leite ali. E uma coisa também, professora Angélica, não existe leite fraco, tá? Porque olha só, isso é mito, que às vezes lá no comecinho, quando a mãe começa a amamentar, que é aquele colostro que começa a descer,
o bebezinho, ele só tem a capacidade de amamentar aquela quantidade ali, porque vai aumentando devido à demanda do bebê. Eu sempre oriento as minhas pacientes que a mama é como se fosse fábrica. Quanto mais, né, você produzir, mais você vai ter. Ali é o bebezinho. Quanto mais ele sugar, mais leite materno vai ter. Não é estoque, que você vai ter o leite na mama e acabou. Não, quanto mais o bebezinho sugar, mais leite materno vai ofertar para esse bebezinho. Tá vendo? Pina, conta pra mim. Vamos falar um pouco dessas dificuldades, né? Porque às vezes a gente dá uma romantizada, né? E é uma coisa que a gente também precisa desmistificar. Essa romantização da maternidade, a romantização do aleitamento materno é a coisa mais linda. A gente também não vai tirar a essência, né, do que é ser mãe. Mas existem desafios. E às vezes a mãezinha está passando por aquele desafio, mas ela não se encaixa. Porque ninguém fala. Né? Nossa, amamentar é lindo, ninguém sente dor, é a coisa mais prazerosa, mas eu não estou sentindo prazer em fazer isso, então ela não se encaixa, né? Então, quais são as possíveis dificuldades, né, na amamentação e como superar essas dificuldades? Então, professora Angélica, a maioria das dificuldades que a gente encontra são as fissuras nas mamas, tá? No mamilo. Então, a gente vê que essas mulheres, as dificuldades são as mesmas, tá? E assim, se eu conseguir corrigir essa pega e essa posição desse bebezinho ao amamentar, não vai ter fissuras. Porque eu tive dificuldades, tive fissuras, tá? Fora os medos e as inseguranças também que a gente tem quando o bebezinho nasce. Se você corrigir essa pega e essa posição, você não vai ter fissura nas mamas, tá? E como que é essa pega, como que é essa posição que o bebezinho tem que ficar? Barriga com barriga, tá? A gente trouxe, pessoal, um convidado. Não é a Isis, mas é o João, tá? O João, ele tá sempre aqui nas nossas palestras sobre aleitamento materno e claro que ele não podia faltar aqui no nosso podcast, tá? Só esqueci de anunciar o João, mas ele tá aqui com a gente. Vai lá, João! Eu oriento sempre barriga com barriga, tá? Desde que a mãe esteja num lugar confortável. Almofada de amamentação, se você não tiver, pode colocar um travesseiro, um apoio por baixo, tá? Sempre assim. O bebê, ele deve abocanhar a areola, não tem necessidade de abocanhar inteira, porque às vezes a areola da mãe é um pouquinho maior, tá? O queixo deve estar encostando na mama da mãe e o nariz livre, tá bom? Essa é uma posição primordial para que essa mãe não tenha fissura nas mamas. Você percebeu que o seu bebezinho tá ali e tá mordendo o seu mamilo? Tira com todo jeitinho, coloca de novo na mama, tá bom? Para poder não ter fissuras. Ótimo, Bina. E também existe a possibilidade dessa mãezinha não ter o mamilo ou alguma coisa assim, né? Quando ele ou tá muito protuso. Não tem isso. Conta pra gente como é que funciona. Então, nós temos vários tipos de mamilo, tá? A anatomia da mama. Protuso, plano e invertido. Então, não é porque a minha mama é plana que eu não vou conseguir amamentar. Ou que ele é invertido, que eu tenho que fazer a sucção desse mamilo para fora para poder o bebezinho abocanhar. Não, por quê? Esse bebezinho, ele tem que acoplar a boquinha, tá? Na areola e fazer essa sucção. Não tem necessidade de sugar o mamilo, até porque se ele sugar o mamilo vai causar fissura. Então o bebezinho ele tem que acoplar a areola. Então não existe ideal. Por exemplo, esse aqui é o ideal. Não existe. Tá vendo, gente? Não existe ali mamilo ideal. Eu tenho meu mamilo vai ficar assim, vai ser ótimo. Não necessariamente, né? Ótimo, então. Quais são, né, os diferentes tipos assim de posições? Já que você falou que o posicionamento é importantíssimo, existe só um tipo de posição ou não? Não, eu utilizo 3 posições. Os mais conhecidos.
É o tradicional. João! Olha só, gente, eu sou marinheira de nenhuma viagem, tá? Desde primeira, de nenhuma viagem. Vamos lá. É o tradicional, tá? Que a mãezinha ela pode amamentar. O inverso, que a gente utiliza principalmente para mães gêmeos, tá? Gemelares. É assim, né, ó. Você pode amamentar os 2 bebês ao mesmo tempo. Imagina, gente. Oh, meu Deus. Sempre apoiando com a almofada de amamentação. Importante. Essa almofada é de fácil acesso? Tipo, Mercado Livre? É. Tá vendo? É caro? Não, super em conta. É. E o outro? E o outro é o de cavalinho, tá? Olha só. Que você vai Peraí, apoiar João. o bebezinho na frente e vai ofertar essa mama pro bebê, tá bom? Essa posição, comigo, me ajudou bastante, porque ajuda nos engasgos do bebezinho, às vezes na apojadura ali, que você tá amamentando, o bebezinho engasga muito. Então, essa posição me ajudou bastante. Ótimo. Conta pra mim, Fabina, com relação a introduzir os alimentos sólidos, né? Porque a gente começa com semissólido, sólido. Quando que eu começo, assim? Tem um período? Então, de acordo com o Ministério da Saúde, o aleitamento materno exclusivo é até os 6 meses, podendo ir até os 2 anos de idade. Sendo que a introdução alimentar é a partir só dos 6 meses, tá? Que introduz alimentos sólidos e semissólidos. Porque a gente vê aí profissionais, né, incentivando a introduzir esses tipos de alimentos antes desses 6 meses. Então, não tem necessidade. Ótimo, então, Fabina. Como a mulher ela pode continuar amamentando o bebê e voltar ao trabalho? Essa pergunta é importantíssima, porque isso aí tem a ver com a nossa inclusão, inclusive, né? Porque a gente às vezes passa por essas dificuldades na hora do trabalho, é um desafio para nós mulheres. Embora existam aí, né, leis, normas trabalhistas que nos defendam, ainda está difícil para a gente. E como que a mulher pode fazer na hora de voltar para o trabalho? Então, ela pode fazer a ordenha desse leite materno, tá? Em casa, com a própria bombinha. E deixar nos potinhos de vidro, o potinho de vidro esterilizado com tampa de plástico, para ofertar para esse bebê, tá? Quando ele estiver em casa. No copinho ou na colher dosadora, que a gente sempre orienta, tá bom? Para poder não causar lá aquela famosa confusão de bico, se você for ofertar essa mamadeira para esse bebê. Sendo que a gente sempre fala, né, que primordial é o leite materno. Se você conseguir ordenhar esse leite materno para esse bebezinho, é bem melhor do que você ofertar fórmula. Ah, tá vendo? Então, é possível, né? A gente tem aí a gente dá o nosso jeitinho feminino e a gente consegue conciliar as duas coisas porque a gente tem que trabalhar, né? Não tem jeito. Fabina, você é consultora em amamentação, né? Essa consultoria é onde você ajuda essa mãezinha, principalmente mãezinhas de primeira viagem, né? Conto com a sua ajuda, inclusive, quando chegar a minha vez. Como que é ser um consultor, assim? Como que a gente consegue ser? Precisa ter ensino superior? Como é que funciona? Não, qualquer pessoa que deseja auxiliar mulheres, né, na amamentação pode ser um consultor, não precisa ser da área da saúde, tá bom? Só fazer o curso de formação que você pode ser você pode ser um consultor em aleitamento materno. Olha, que legal, viu? E dá para ganhar uma graninha, né, estudando, conhecendo, se atualizando sempre. Dá para ganhar uma graninha aí, viu? Ó, tá vendo? Alunos do técnico de enfermagem, ó, dá para fazer essa consultoria aí. Depois vocês conversem com a Bina como que funciona, né? Ai, Bina, estamos chegando ao fim, né, daqui do nosso bate-papo. Gostaria muito de te agradecer. Não poderia ser uma outra pessoa para estar aqui com a gente falando sobre aleitamento materno, né? E com certeza você está convidadíssima para a gente poder discutir outros assuntos aqui no nosso podcast Conexão Enfermagem. Eu sei que você é uma profissional mega competente, muito dedicada no que você faz, principalmente na maternidade, tá? Então super agradeço a tua vinda. Muito obrigada, professora Angélica, professor Paulo, tá bom? E por participar, né, do Conexão Enfermagem. Gente, eu me despeço aqui. Adoraria ficar com a Fabina,
a tarde toda pra gente bater papo aqui, falar sobre aleitamento materno. Eu espero que tenha sanado as principais dúvidas sobre esse assunto, tá? Curta, compartilha esse vídeo, que a gente tem muita novidade para vocês. Fiquem no aguardo. Um beijo e até a próxima. Beijo.